Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje irei falar sobre os mecanismos utilizados em sistemas mecatrônicos. Então, toda aquela parte de manutenção industrial, né? Isso daí já finalizamos, né? Essa parte de manutenção. E hoje iremos, portanto, começar o assunto, né, esse novo conteúdo aí de mecanismos mecatrônicos. Legal, então para essa aula de hoje eu vou definir os seguintes objetivos. Inicialmente farei uma apresentação dos conceitos sobre mecanismos mecatrônicos. Na sequência, vou falar de transmissão de movimentos em sistemas mecatrônicos. E, por fim, aí, os principais tipos de transmissão utilizados em sistemas mecatrônicos. Tá? Quais são os tipos, as características, né, de cada um dos tipos. Irei falar um pouco nessa aula de hoje. Então, definição. Né, o que seria mecanismos mecatrônicos? O mecanismo é um sistema mecânico transformador de movimento. Tá? É responsável pela transmissão de um ou mais movimentos de entrada disponíveis em um ou mais movimentos de saídas. Tá? Então nós temos aqui essa imagem, né, que descreve aqui o que foi colocado em cima. Então nós temos aqui movimentos de entrada, passam por algum tipo de mecanismo, né? No nosso caso aqui mecanismo mecatrônico, e gera uma saída, um movimento de saída desejado. Então é um conversor de movimento, né? Um transformador de movimento. Eu tenho um tipo de movimento na entrada e passando pelo mecanismo eu gero um outro tipo de movimento aqui na saída. Muito bem. Então uma exemplificação de um mecanismo é o seguinte, ó. Para melhor compreensão, pode-se analisar o caso de um veículo automotivo. No caso de um motor de combustão interna, o movimento de translação alternativa do pistão é transformado em um movimento de rotação contínua do eixo das manivelas, conhecido também como virabrequim. Então, falando aqui do motor de um carro, né, de um veículo aí, automotor, nós temos aqui o sistema aqui com pistão, né? Nós temos o pistão, temos esse mecanismo aqui, ó, tá? Onde nós temos um sistema alternado, né? Com translação alternativa, né? Do pistão, que é esse carinha. Então ele sobe num determinado momento, tem uma explosão, né? Dentro do motor de combustão interna que empurra depois esse pistão para baixo. Só que esse movimento aqui alternativo de translação, ou seja, esse sobe e desce, através de um mecanismo, gera rotação lá no nosso virabrequim, tá? Também conhecido como o eixo das manivelas. Então eu estou gerando aqui um movimento de saída, que é a rotação, com base no movimento de entrada, que é alternado, tá? Eu estou alternando, subindo e descendo. Esse é o meu movimento de entrada e na saída estou girando. Então, movimento de saída rotativo, em função de um movimento alternado de entrada. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou falar sobre transmissão de movimento em sistema mecatrônico. Tá? Conceitualmente, os elementos da transmissão são autoexplicativos, pois, como o próprio nome sugere, né, essas peças se dedicam à transferência de força mecânica, transmitindo e deslocando o torque de um componente para outro. Tá? Então, eu vou transmitir o torque de um componente para outro, um equipamento para outro. Isso daí seria a definição ainda de transmissão de movimento, né? Com essa coordenação, o conjunto mecânico consegue trabalhar de maneira
eficiente e otimizada. Como exemplo, podemos citar o elemento mais clássico e ilustrativo dessa tecnologia, que seria a engrenagem industrial, tá? Famosas por incorporarem aí relógios e qualquer tipo de maquinário antigo ou moderno, né? Essas rodas dentadas utilizam de atrito, robustez e sincronismo para deslocar força no interior de um equipamento. Tá? Então aí nós temos uns sistemas de engrenagem, não sei, talvez vocês já tenham estudado essa parte de engrenagens, né? E tem toda uma característica aí de função de torque com sincronismo, né? E nós iremos ver aí no próximo slide que isso daí é um sistema aí bem interessante, né? Um sistema com engrenagem. Então, falando do sistema de transmissão por engrenagem, nada mais é, né? Nada mais nada menos do que rodas dentadas, sempre construídas em um material de altíssima rigidez, capaz de suportar altas cargas de estresse, pressão e atrito. Combinadas a outras engrenagens, deslocam força em um movimento ritmado. Então, elas têm um ritmo definido, elas têm sincronismo, né? Para um funcionamento perfeito, é fundamental que se invista na lubrificação das engrenagens, né? Então, se não tiver lubrificação, tem ali um contato abrasivo e isso pode ser danoso, né? Esse tipo aí de sistema. Então, aqui nós temos imagens, né, de engrenagens, basicamente uma roda dentada, né? Aqui eu tenho esses dois tipos de engrenagem. Aqui nós temos um sistema de transmissão por engrenagem, que a gente vai ver na próxima aula, né? Eu tenho uma engrenagem maior, uma engrenagem menor. Aqui eu tenho um sistema com 3 engrenagens, aqui ó, 2 engrenagens transmitindo movimento, e aqui eu tenho 3, né? Puxa, eu tenho uma de entrada, uma intermediária e uma de saída. Elas têm um nome específico aí, a gente vai estudar isso aí mais para frente, né? Na próxima aula nós iremos ver aí com maiores detalhes o sistema de transmissão por 2 engrenagens e o sistema de transmissão por 3 engrenagens. Certo, turma? Então, isso daqui seria o primeiro tipo, né, de transmissão utilizado aí para sistemas mecatrônicos. Temos também a transmissão por acoplamento. Tá? Então, esse sistema é um elemento um pouco mais complexo, né? Sendo na realidade um conjunto mecânico composto por 2 ou mais peças. O objetivo do acoplamento é promover uma fixação firme e robusta entre diferentes sistemas, tá? Como motores, máquinas e eixos. Esse dispositivo é extremamente competente, suportando pressão, amenizando vibrações e transferindo torque. Então, turma, é bem legal, tá? Porque esses aqui são os acopladores, né? Então, tem esse modelo aqui, tem esse outro modelo, tem esse daqui, né? Feito um desenho 3D. E aqui é um caso que nós temos aí bem similar lá no nosso laboratório, né? Laboratório de elétrica, mecânica, não sei se tem algo parecido com isso daqui. Mas na sala 302 do laboratório de elétrica, nós temos ali 2 motores, inclusive os 2 são azuis também, né? É bem similar a esse equipamento aqui, tá? É um motor de corrente contínua e um motor de corrente alternada, que eles têm um eixo acoplado. Daí você fala, puxa, professor, mas o eixo está acoplado. Que interessante, né? E por que está acoplado lá? No caso, eu vou falar a minha aplicação, né? A aplicação na área elétrica lá na sala 310 e 302, aliás, é por conta de um gerador. Então, nós geramos movimento no motor de corrente contínua, né? Que seria algo que iria emular a queda d'água, né, passando por pás ali num
uma turbina, né? Essa turbina acoplada ao rotor de um gerador síncrono iria gerar eletricidade aqui nos terminais da máquina. Então tem-se esse acoplamento mecânico justamente para isso. E é legal porque tem um sincronismo, né? A velocidade que eu tenho num eixo eu passo para o outro eixo, bem como também o torque, né? Então eu transfiro aí a velocidade e o torque de uma máquina para outra. E, puxa, tem uma formulinha, né, que é justamente potência igual velocidade angular vezes torque. Essa formulinha aí para geração de energia ela é matadora, porque a potência elétrica que eu tenho aqui nos terminais da máquina, ela vem de uma potência mecânica, né? E a potência mecânica vem desse acoplamento. Então é um sistema mecatrônico, tá? Então, um sistema mecânico que está associado aqui a uma parte elétrica, um exemplo bem interessante, né, de aplicação de mecanismos mecatrônicos na área de conversão eletromecânica de energia, tá? Isso daqui é algo muito utilizado aí em usinas hidrelétricas, por exemplo, né, que tem lá a turbina e essa turbina é acoplada ao gerador, né? Então tem um acoplamento aí através de algum tipo de mecanismo, certo? Muito bem, e nós temos também, né, o sistema de transmissão por motor redutor. Tradicionalmente usa-se, né, um motor elétrico e uma engrenagem de redução. Esses são os dois elementos, né, que compõem um motor redutor, um item fundamental para conjuntos mecânicos que rotacionam em altíssima velocidade e torque. Tá? Em essência, os motorredutores servem para desacelerar a rotação dos eixos, adequando seu desempenho conforme necessidade para a operação. Então, característica inerente de motor redutor, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Ele desacelera para gerar aí uma melhora no desempenho, ou seja, ele traz força. Desacelerando, eu acabo diminuindo a velocidade e aumento o torque. Tá? Então, se eu tenho ali um motor elétrico, né? Eu posso injetar aqui potência elétrica e essa potência, num sistema sem perdas, né, mas em termos práticos não é sem perdas, mas se a gente pensar de forma ideal, eu injeto potência elétrica e eu vou ter a mesma potência aqui na ponta do eixo, só que uma potência mecânica, né? Porque é um sistema eletromecânico, estou convertendo energia elétrica em energia mecânica. Tá. Só que se eu não tivesse esse sisteminha aqui de redução por engrenagens, eu teria apenas o motor. Mas como eu tenho um redutor, né, ou seja, um sistema de transmissão motor redutor, eu ganho em torque. Tá? Então, se eu tenho uma máquina aqui de baixo torque, ela, né, a máquina elétrica, por si só, não tem torque suficiente para acionar uma determinada carga, eu posso acoplar aqui um motor redutor e daí na ponta desse eixo aqui, tendo a mesma potência, ele consegue compensar o torque, reduzindo a velocidade. Então, manutenção da potência, né? A potência do lado elétrico igual à potência do lado mecânico, idealmente falando, desconsiderando aí qualquer tipo de perda. E daí, se eu quero mexer aqui com torque, eu reduzo a velocidade para compensar no torque. Aumento o torque, diminuo a velocidade e mantenho a potência constante. E daí sim eu consigo acionar uma carga mais pesada, tá? Então esse sistema aqui de transmissão ele é muito interessante aí quando eu quero trabalhar com cargas elevadas e eu tenho um motor ali, um motor elétrico que não tem tanto torque assim, né? Essa parte aqui é a parte do motor elétrico, mas eu consigo compensar essa falta de torque utilizando um redutor. E por isso do nome, né? Tem a parte do motor e tem a parte do redutor. Então, sistema de transmissão motor redutor. Beleza, turma?
Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez, e lembrando sempre que eu estou disponível no chat do Teams para maiores dúvidas, né? Se não tiver ficado claro algum ponto aqui da apresentação, se alguém ficou com alguma dúvida, vai lá no chat, né? Ou aguarda, né, a reunião no final da aula, pode ser dessa forma também, né? No final da aula, em geral, vocês estão meio calados, né? Não sei o que está acontecendo aí, se vocês estão entendendo tudo, ou se vocês estão com vergonha de falar, enfim. Mas se não quiser falar na reunião, pode escrever, né? Escreve no chat, manda a imagem, o que vocês acharem melhor, que daí eu dou o retorno, né? Eu dou aí o feedback para vocês o mais rápido possível. Vou estar online no horário da aula, vi uma dúvida, já respondo ali de imediato. Beleza? Grato a todos aí mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!